Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. E hoje, nossa investigação vai por um caminho um pouco diferente, né? A gente vai mergulhar no chamado esoterismo ocidental. É uma palavra que evoca muita coisa, mistérios, segredos, talvez umas prateleiras específicas na livraria, mas o que ela significa de verdade, assim, do ponto de vista histórico, acadêmico? Para entender isso melhor, a gente foi atrás de um trabalho-chave, o Lesoterrismo, do Antoine Fiver, que é um grande estudioso do assunto. A ideia aqui é tentar captar como a pesquisa séria define o esoterismo ocidental, sabe? E além daquela noção mais popular. Exato. E é importante começar dizendo que o termo em si, ele é bem recente, na verdade. Surgiu em alemão, esoteric, lá por 1792, e em francês, esoterisme, só em 1828. A origem da palavra não ajuda muito, e o uso popular, nossa, virou um balaio de gato, né? Cobre desde conhecimento secreto, teoria da conspiração, até uma busca meio vaga por uma tradição primordial. É um termo que ficou meio inflacionado semanticamente falando. Entendi. Vira quase um sinônimo para qualquer coisa meio misteriosa. Então, como é que o Fiverr propõe organizar essa confusão toda? Qual o método dele? Então, o Fiverr sugere uma abordagem que ele chama de histórico-crítica. Em vez de ficar procurando uma essência universal do esoterismo, tipo algo que valha para sempre, para todo lugar, ele propõe identificar o esoterismo como um conjunto bem específico de correntes de pensamento históricas, que surgiram e se desenvolveram no Ocidente, principalmente a partir do Renascimento. É olhar para a história mesmo, sabe? Ah, tá. Focar no que aconteceu de fato. E aí é que fica interessante. Porque a gente está falando de coisas que parecem bem diferentes à primeira vista, né? Alquimia, cabala cristã, hermetismo, sei lá, teosofia. O que é que essas correntes todas teriam em comum, segundo Favre, para a gente poder chamar tudo isso de esoterismo ocidental? Pois é, essa é a grande sacada dele. Fiverr identificou 4 componentes fundamentais, 4 características que geralmente aparecem juntas nesses movimentos. Podem variar na intensidade, mas costumam estar lá. A primeira ele chama de correspondências. É a ideia de que existem ligações, mas não do tipo causa e efeito, sabe? Ligações simbólicas entre todas as coisas do universo, o macrocosmo e o microcosmo. Tipo o céu e o corpo humano. Os planetas e os metais, o visível e o invisível. Aquela ideia do o que está em cima é como o que está embaixo. Exatamente. O universo como um grande teatro de espelhos, de símbolos interligados. A segunda característica é a natureza viva. O cosmos não é visto como uma máquina, algo inerte. Pelo contrário, é um organismo vivo, complexo, quase com sentimentos, com uma história própria, e essa história está ligada à da humanidade ao divino. A natureza seria como um livro cheio de símbolos para a gente decifrar, e ela mesma estaria de algum modo buscando uma redenção, uma evolução. Nossa, essa imagem da natureza como um livro é bem forte. E as outras duas características, quais são? A terceira envolve as mediações e a imaginação. Entre o nosso nível de realidade e outros níveis, ou entre o humano e o divino, existiriam pontes, intermediários. Podem ser rituais, símbolos como as cartas do tarô, por exemplo, anjos, espíritos, essas coisas. E a imaginação aqui não é só fantasia, devaneio. É vista como uma faculdade real, ativa. Quase um órgão para perceber e até interagir com essas outras realidades, com esses símbolos. Uma ferramenta de conhecimento mesmo. Uma ferramenta interessante, não só para imaginar coisas, mas para ver coisas. Ok. E a quarta? E por último, a quarta é a experiência da transmutação, que é, talvez, o coração da coisa. A ideia central é uma busca por transformação interior profunda, radical, uma iluminação, um tipo de segundo nascimento que muda completamente a pessoa.
E essa ideia de transformação não fica só no indivíduo. Pode se refletir na natureza também. Como no objetivo da alquimia, né? Transformar chumbo em ouro. Que é também uma metáfora para a transformação da alma, claro. Exato. A transformação da matéria e do espírito caminhando juntas. Entendi. Então, pela visão do Fiverr, o esoterismo ocidental não se define por uma crença específica, uma doutrina única, mas sim por uma forma de pensar que compartilha essas 4 características? Exatamente isso. É um jeito particular de olhar para o mundo, para a realidade, para o conhecimento. E esse jeito aparece em diferentes figuras e movimentos ao longo da história ocidental. Desde o pessoal da Renascença, como Marcílio Ficino, Pico della Mirandola, passando por Paracelso, Jacob Böhme, os rosacrucianistas, Swedenborg, até chegar em movimentos mais recentes. O foco dele está no como esse pensamento se estrutura, não só no que ele afirma acreditar. Certo. E para que serve essa definição mais rigorosa, mais acadêmica? Por que é importante fazer essa distinção em vez de deixar tudo meio misturado, como ocultismo ou mistérios? Como elas fizeram parte da cultura ocidental, como dialogaram e às vezes até influenciaram a ciência que estava nascendo, a filosofia, a religião oficial, ajuda a separar o fenômeno histórico real de apropriações mais modernas, meio New Age, ou daquelas visões que acham que existe um esoterismo eterno, igualzinho em todo lugar e época. Permite ver, por exemplo, como ideias herméticas ou alquímicas estavam presentes em figuras que a gente normalmente associa só à revolução científica. Mostra que a história é mais complexa. Faz todo sentido, tira o esoterismo daquela caixinha de algo totalmente à parte, né? Mostra as conexões. Então, o que a gente leva disso tudo, que olhar para o esoterismo ocidental pela lente do Fiverr nos ajuda a enxergá-lo não como uma coisa vaga e misteriosa, mas como um conjunto de correntes de pensamento bem identificáveis, com características próprias, que tiveram um papel real e às vezes surpreendente na história intelectual e cultural do Ocidente. Exatamente, e acho que fica uma questão interessante para a gente pensar, né? Se a gente reconhece essa forma de pensar esotérica, com essa ênfase nas correspondências, na natureza viva, na imaginação ativa, na transmutação, como algo recorrente na nossa história, será que isso não nos obriga a reavaliar um pouco as narrativas mais comuns que a gente tem sobre a relação entre razão, religião e o surgimento da ciência moderna? Talvez essa história seja bem mais emaranhada e menos linear do que a gente costuma imaginar.